Olá, bem-vindo à Estereoscopia BR. Vamos dar sequência à nossa segunda aula de instrumental. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora. Vamos dar continuidade na aula de hoje falando sobre camisas. Primeiramente vamos falar com a camisa diagnóstica, uma camisa circular. Ela deve ser escolhida de acordo com o diâmetro da sua ótica. Então a gente tem camisa circular de 4 mm, temos camisa circular para a ótica de 2.9, para a ótica de 2, até a ótica de 1.2, aquela pequenininha varetinha, a gente tem a disponibilidade. Ela é composta apenas por um canal para ótica e entrada do meio de distensão. Qual que é a função dela? Proteger a nossa ótica e permitir a passagem do meio de distensão para dentro da cavidade uterina, tá? Sem ela, não tem condição, a gente não consegue fazer a estereoscopia ambulatorial. Foi com essa camisa que tudo começou, tá? E não é porque ela é mais antiga que a gente vai deixar de utilizá-la. Para alguns casos de exames ambulatoriais, a gente pode utilizar, por exemplo, uma avaliação de mioma, em que a gente talvez não vai fazer uma biópsia, não vai fazer nenhum procedimento, ela pode ser utilizada, e também no ambiente cirúrgico, tá? Então, uma dica que eu fico toda hora falando, faça uma estereoscopia diagnóstica antes da cirúrgica. No momento cirúrgico, paciente anestesiado, isso vai reduzir o seu risco de fazer um falso trajeto, ou de fazer uma perfuração uterina, e vai facilitar na entrada da cavidade. Você já vai fazer a primeira dilatação, variando de 4,5 a 5 milímetros, que é o diâmetro da nossa ótica de 4. Vai facilitar a sua estereometria e a tua dilatação posterior, tá? Então, acho que é muito importante. E as partes dela? Ela também tem uma torneirinha, tá? Essa torneirinha ela vai estar também no set de betoque, também vai estar na parte de material. E não tem muito segredo a torneirinha não. Se ela estiver no sentido do fluxo de pé vertical, vai estar aberto. Se por acaso ela estiver perpendicular, ela vai estar fechada. Isso serve também para os outros instrumentais, para o trocáter da laparoscopia, a gente tem isso em outros locais. Um detalhe importante aqui é o seguinte: quando a gente for fazer a manutenção, tá? Acho que isso aqui é importante a gente dizer para as instrumentadoras, para as enfermeiras, para quem toma conta do material, toda vez que for lavar, a gente tirar esse parafuso, desmontar, limpá-lo e depois remontá-lo antes da esterilização. E outro detalhe importante também quando for fazer a manutenção, quando for colocar para botar na autoclave ou colocar no meio líquido, deixar aberto, tá? Isso aqui vai permitir com que você faça a tua desinfecção de alto grau ou a tua esterilização de maneira adequada. Fechando então aqui a nossa camisa circular, vamos para nosso set de betoque, tá? Qual que é a grande sacada do professor Betoque? Ele mudou o conceito da estereoscopia, em que era meramente um exame de diagnóstico, e ele permitiu que no mesmo momento a gente conseguisse fazer também uma biópsia, fizesse um procedimento, tirasse alguns pólipos, o que conseguisse, se você tiver o material adequado, tiver condições técnicas de fazer o procedimento. O que ele fez? Ele colocou uma outra camisa acessória junto com aquela nossa camisa de proteção da ótica, tá? Outra sacada dele foi a mudança do meio gasoso para o meio líquido, mas a gente vai falar isso depois, acho que é legal comentar, tá? Mas é o seguinte, isso aqui é uma camisa acessória de 5 French, então a gente consegue colocar aqui pinças, grasping, tenáculos, tesoura de ponta romba fina, ponteira mono, bipolar, laser. A gente consegue colocar uma infinidade de material aqui dentro para poder manipular dentro da cavidade, tá? Então, ao contrário da nossa aqui, a gente vai ter outros dispositivos. Nós vamos ter aqui a camisa acessória com a torneirinha também, da qual é importante na manutenção também desparafusar e colocar. Outro detalhe importante é toda vez que você for pegar um instrumental, você conferir se os parafusos estão apertados, porque conforme você abre e fecha do manuseio ou da limpeza, pode ir desenroscando. E se por acaso isso cair durante o procedimento, além de você atrapalhar e botar em risco o procedimento e a paciente por estar interrompendo, também pode perder essa peça, que além de ser difícil de encontrar pelo tamanho,
tem um alto custo também para fazer a manutenção depois. Então isso é sempre importante de verificar durante o procedimento, tá? Quando você for fazer a limpeza, também é importante a retirada dessa borrachinha, tá? Então, levou o material para fazer a desinfecção ou a esterilização, lava o material, tira a borrachinha, põe para esterilização ou no meio líquido separados, acabou o procedimento, você pode, se for no meio líquido, juntar imediatamente antes de fazer o próximo procedimento. Outro detalhe importante na camisa de betoque é a camisa externa. Essa camisa permite a troca de fluido sujo pelo limpo, a gente poder lavar a cavidade e fazer alguns procedimentos, tá? Essa camisa fica externa, fica do lado de fora e é por onde aspira-se o soro de dentro da cavidade e faz a troca quando necessária pela camisa de dentro. Eu vou deixar aqui agora uma pequena disputa sadia de dois grandes colegas, talvez que são uma das maiores referências do mundo, professor Betoque, professor Arias, em que aquela discussão de usa camisa interna, usa camisa externa. Então eu vou aproveitar essa polêmica para lançar esse desafio entre os dois. Em breve eu vou soltar um próximo vídeo explicando as vantagens e desvantagens de cada um dos dois. Vamos ver qual dos dois é o grande ganhador. Então, fica ligado que em breve teremos um vídeo falando usa camisa externa ou não usa camisa externa. Até logo, te vejo em breve.